que a luz espiritual esteja conosco da forma como pedíamos na prece, recolocando o que foi lido na leitura de harmonização no início. Esperança sempre. Esperança sempre. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Bem provavelmente nós poderíamos deixar bem para o final, tipo uma conclusão, essa expressão. Tomara que a gente se lembre de trazer ela de novo. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Que nós comecemos a saber perceber que as grandes soluções, bem como os grandes problemas, estão todos com a solução, com a vitória, todas guardadas na nossa própria alma. E que normalmente nós não sabemos ou não conseguimos fazer o bom andamento porque nos faltou o grande recado, que é a necessidade de nós fortalecermos a fé. Termos a fé espiritual, a fé da alma revigorada e com a força realmente importante, forte, de maneiras que possa servir de base para todas as decisões que nós precisarmos tomar nos momentos da vida. Porque dificuldades há, e elas são naturais desse nosso mundo, da natureza em que vivemos, do padrão vibratório que nós ainda temos, que nós ainda somos. Porque infelizmente nós haveremos de concordar, nos falta muito ainda nas vias da evolução. Então ainda estamos sobejamente propensos a algumas falhas, a alguns deslizes, ou a algumas atitudes ou iniciativas, opções que não ainda estão inteiramente embasadas em certezas e que nós vamos deixando acontecer para ver como é que é. E é aqui que está o nosso problema. Quando nós deixamos as coisas acontecer para depois ver como é que é. Falta de razão, falta de autoanálise, falta de um entendimento um pouco mais profundo e um pouco mais perfeito sobre a nossa realidade. O grande tema da noite é a esperança. Mas o que é esperança? E como ter esperança se ainda somos muito fracos na fé? E quando eu falo fé, eu não quero ver ninguém de joelhos com as mãos postas rogando a Deus. É um estado de espírito, de alma, de confiança, da certeza plena da presença divina em tudo. E, portanto, também em si mesmo. Nós somos filhos da criação, filhos de Deus. Deus, a fonte suprema de tudo. E se nós soubermos percebermos-nos como filhos, nós já estamos começando a dar o primeiro passo para chegar àquela luz que ilumina as nossas almas, chamada esperança. Esperança. Ter esperança é acreditar que existe sempre saída. Sempre existe saída, mesmo que não tenha saída. Porque não termina aqui, ali ou agora. Não termina. Todos os fatos, todas as
causas, tudo o que acontece, são experiências pelas quais talvez ainda precisemos passar. Talvez não, com certeza. Ainda precisamos passar. Mas sempre haverá esperança. Sempre haverá saída. Quando nós soubermos perceber que acima de tudo há um Deus. E que nos fez perenes. Para o infinito. E que, portanto, se tivermos que entregar o nosso corpo à terra, deixa ir. Porque a vida continua. Nós continuamos. E é aqui que estará a última saída. Se não tem saída, aqui tem outra. Logo ali. E que o logo ali é simplesmente continuação do que nós estamos fazendo aqui agora. Apenas, e com esta pequena diferença, num outro estágio vibratório, numa outra natureza, num outro lugar. Até mesmo para os problemas que parecem ser impossíveis solucionar. Parecem impossíveis solucionar. Mesmo porque, na grande maioria das vezes, nós estamos procurando a solução onde ela não está. Porque o objetivo maior e final não é a vida. A vida aqui, na Terra. Esse não é o nosso objetivo. Não é a razão pela qual nós existimos. A vida é um instrumento para aquilo que sobrevive depois da vida. Portanto, nem sempre a solução está no mundo. Às vezes está um pouquinho mais além. Por isso sempre haverá uma saída. Sempre haverá. Porque às vezes nós procuramos a solução e não encontramos. E é da nossa natureza. É assim que tem que ser. É assim que deve ser a nossa vida. Procurar as soluções até o fim. Mas quando elas não estão nesse mundo, é porque estão em um outro patamar, em um outro lugar, em outras mãos. Há sempre uma motivação que nos impulsiona a continuar, a esperar. Aqui, nós estamos criando essa motivação. Não é por outra razão que nós procuramos um centro espírita. É para encontrar essa motivação que vai nos fazer continuar, que nos vai fazer ter esperança, que nos vai fazer esperar, agir e esperar. Não pode haver nenhuma motivação capaz de nos fazer desistir, quando soubermos nos alimentar a esperança na fé. A fé é a grande força da nossa alma, é o grande poder que nós temos em nós. E é nela que está embasada toda a força da esperança. Porque se não tivermos esperança, para onde vamos? Mas voltando lá, está ali a expressão esperançar. Esperar é uma coisa. Esperançar já traz um outro enfoque, um outro sentido. E que o nosso grande professor, um dos maiores pedagogos da modernidade, o único brasileiro a ter em Harvard o seu busto em forma de estátua. Tal é a importância desse pensador brasileiro, que nós brasileiros não conhecemos. Incrível. Mas grande maioria de nós brasileiros não temos noção ainda de quem seja o Paulo Freire. Mas ele é um grande educador, um pedagogo. Ele que criou essa expressão esperançar. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, que é diferente de esperar, de saber esperar. Esperançar é fazer esperança para nós e para os nossos. Porque tem gente que tem esperança do verbo
esperar, que sabe esperar, esperar as coisas acontecerem, esperar a sua vez, esperar um outro momento, esperar o mundo espiritual, esperar que Deus resolva. E esperança, do verbo esperançar, não é esperar. Esperançar é levantar, é sair de onde se está, é não aceitar a situação, é reagir. Esperançar é ir atrás, é lutar, fazer acontecer, ter a iniciativa. Porque mesmo Deus conta que nós façamos a nossa parte, que nós nos levantemos, que nós vamos atrás, que nós façamos acontecer. Esperançar é construir, é muito mais do que usufruir, é construir o que nós precisamos ser. Esperançar não é desistir, pelo contrário, é nunca desistir. É saber que as soluções estão ao nosso alcance e que nem sempre nós sabemos perceber, mas há motivo para saber esperar. E que está lá no esperançar. Esperançar é levar adiante. É levar adiante os nossos projetos, as nossas ambições, as nossas conquistas, a nossa alma. É levar adiante. É juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Como é importante nós sabermos contar com os outros. Como é diferente quando nós pensamos em algo e não encontramos solução. E a gente divide a dúvida, o medo, a ansiedade com alguém, com outros, e essas pessoas opinam e abre-se um leque que nós nem imaginávamos. É muito diferente quando nós tentamos encontrar soluções para problemas intrincados, individualmente, de quando nós procuramos conosco as soluções. Nós nos apoiando, nós nos ajudando. Porque as opiniões se somam e as mentes diferentes encontram soluções que nós não estávamos alcançando. É importante saber dividir, às vezes, as nossas ansiedades, porque, às vezes, numa palavra, numa expressão, num outro enfoque, tem uma solução. E não é ignorância. São maneiras diferentes de olhar para um mesmo problema, para uma mesma questão. Esperançar, criar esperança, fazer esperança, ter esperança, vender esperança para as pessoas. Perder a fé é o primeiro passo para a derrota daquele que não tem esperança. Perder a fé, porque a fé é a base de toda a esperança. Se nós não tivermos fé, conforme nós vamos observar logo adiante no Evangelho segundo o Espiritismo, o que nós vamos esperar? Nas dificuldades, acredite, lute, sonhe, divida com alguém. Se não houvesse esperança, não estaríamos aqui. Não teria por que lutar. Se nós não tivéssemos esperança, nós não estaríamos fazendo aquela reforma na nossa casa espírita, motivo pelo qual nós temos que estar aqui, sendo abrigados pela fraternidade. Que coisa boa nós recebermos esse carinho do pessoal do fraternidade, da espiritualidade do fraternidade. Mas como será bom para nós podemos voltar e encontrar a casa arrumada, bonita. E quanto mais esperança nós guardamos na alma, mais forte a esperança no nosso coração, mais felizes nós seremos quando chegarmos lá. Se nós não tivéssemos esperança, talvez nem tivesse a Casa Espírita Mãos Unidas.
ou ela acabaria fechando. Mas, no entanto, ela está lá, sendo reformada. Por quê? Por que fazer um prédio? Por que arrumar um prédio? Para que arrumar uma sala? Se nós não temos esperança, se nós não confiamos, se nós não percebemos nada além dessa realidade simplória que é a nossa vida. Falo mais da minha do que da vossa. Esperança. Se não tivermos esperança, não lutaríamos. Não viríamos ao centro espírita. Não venderíamos livro. Não tomaríamos passe. Não construiríamos um centro espírita. Esperança é uma palavra das mais fortes da fé cristã. A palavra em si, a ideia de esperança, ela é muito forte dentro do pensamento cristão, dentro dos evangelhos. Ela é alimentada de uma ponta até outra dentro dos evangelhos. Aliás, o próprio evangelho é esperança em si. É a boa notícia, a boa nova. E o que é a boa nova, senão aquilo que nós esperamos para nós? A boa nova é a notícia do reino de Deus dentro da alma, dentro dos corações. É o reino do céu sendo construído por nós mesmos, em nós mesmos. Esta mensagem está plena dentro de toda a boa nova, dentro de todo o evangelho de Jesus. Aquela mensagem foi a que mais esperança plantou no coração humano em todas as épocas da nossa história. Não há uma mensagem mais profunda e mais esperançosa do que essa, do que a boa nova que Jesus veio nos trazer, nos ensinar. Por isso mesmo ela se chama boa nova. Por isso mesmo ela se chama a boa notícia. E a boa notícia é de que o reino de Deus está dentro da nossa alma. É aqui que nós vamos construir o reino de Deus. E o Espiritismo veio trazer, através da razão, a esperança. Trazer-nos, professora, não olhe. Pequenos erros de português. Finge que não viu. Vamos adiante então para tirar dos olhos da professora. Esperança raciocinada. Essa é a grande mensagem da doutrina espírita. A esperança está nas luzes que Jesus nos trouxe. Mas a esperança raciocinada, aquela que nós vamos saber construir através da razão do tirocínio, essa nós vamos construir com as luzes da doutrina espírita. Quando no próprio livro dos Espíritos, lá na quarta parte, Esperanças e Consolações, a justiça divina, a caridade, o amor, a misericórdia, sendo a grande notícia, a esperança no futuro. Está certo que aqui, quando nós abrirmos o livro, nós vamos encontrar a esperança como aquela notícia do mundo espiritual, do que nos espera depois da vida. É uma esperança para o futuro, mas ela nos lança a esperança no aqui e agora também, porque aqui e agora nós vamos estar sabendo que nada se perde, nada é por acaso, tudo é plantio, e que a felicidade que nós construirmos, ela só se amplia quando nós chegarmos na espiritualidade, e que não tem como nós não pensar no depois, sem ser aqui e agora. Porque é aqui e agora que nós vamos definir o nosso futuro. E a boa morte está no bem viver. É na vida que nós construímos. Na oportunidade que nós temos nas mãos agora, que nós estamos construindo o nosso futuro. Lá no livro 4, então, Esperanças e Consolações, do livro dos Espíritos, portanto, na quarta parte do livro,
justiça divina, amor, misericórdia, porque mais esperança do que a confiança plena na misericórdia divina. Porque quando nós paramos e olhamos para nós mesmos, nós vamos notar que ainda temos muito a aprender, a evoluir, a superar, a reconstruir na nossa alma. Mas a misericórdia nos alcança, nos apoia, nos estimula e nos diz: tudo tem solução. Tudo tem solução. Poderíamos voltar a falar sobre reencarnação, porque mais esperança do que a ideia da reencarnação, embora a ideia da reencarnação já está aqui na expressão justiça. Poderíamos comentar bastante sobre a lei de causa e efeito, mas já está aqui na expressão justiça. Já está aqui no amor divino, na misericórdia do Pai para conosco. A reencarnação é a grande notícia de esperança que o Espiritismo nos traz. Porque nos diz que nós teremos tantas e quantas oportunidades, se fizer necessária, para nós resolvermos as nossas questões. E que se nós olhamos para o perfeito a partir de nós vamos notar que ainda falta muito. Temos que evoluir muito ainda para chegar lá. Mas esse é o caminho, a repetição das experiências, quantas vezes forem necessárias. A lei de causa e efeito. O Evangelho segundo o Espiritismo é outra grande mensagem de esperança, de uma ponta até outra. Quando ele nos mostra o Evangelho de uma forma mais racional, mais inteligente, nos abrindo os horizontes da nossa alma, nos mostrando que não é apenas uma solução para a vida aqui e agora, que nós não somos só o aqui e agora. Essa grande mensagem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos encontrar no capítulo 19, no subtítulo Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, que nos diz, é o capítulo 19, está aqui, ó, Fé, Esperança e Caridade, no item 11. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Começamos por aí. A fé tem que ser ativa. Não devemos entorpecer-se, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, a fé. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé tem como filhos todas as virtudes, mas aqui ele se refere à trindade cristã, às três virtudes cristãs, para usar a expressão de Emmanuel. No parágrafo seguinte diz assim, ó, que é este aqui, colocado aí na projeção. A esperança e a caridade são o corolário da fé. E formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperares? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Essa trindade inseparável, fé, esperança e caridade. Quando tudo parece não ter solução, a esperança nos diz que nunca é tarde para recomeçar. Sempre há a possibilidade de recomeço. Sempre há a possibilidade de reconstrução. E aqui nós colocamos outra expressão muito significativa: resiliência. Quando não tem solução, vamos buscar na resiliência a possibilidade da autorreconstrução, da reconstrução, do refazer, do solucionar de outra maneira. Não dá mais? Vamos fazer de outro jeito. Portanto, quando tudo não tiver mais solução, a esperança nos diz: é possível sim, porque há um Deus e Ele não erra. Se nós partirmos desse princípio básico,
nós sabemos que há solução sim. Nós é que não estamos sabendo enxergar, perceber, construir essa possibilidade. Porque se há um Deus, e há, tudo tem solução. Se não aqui, um pouco mais além. A fé em Deus faz com que tudo seja visto com esperança e gratidão. A gratidão é outro sentimento alimentado pela esperança, mas que alimenta a esperança. Então a fé em Deus faz com que tudo seja visto com esperança. É como nós já dissemos, se há um Deus, por que eu estou preocupado? Se não tem solução, a solução está na fé, está em Deus, está num outro lugar. Fé é a base, a esperança é a construção de um edifício que jamais deixará de existir. E a alegria é o mover de todos os dias, em todos os caminhos, em busca de um novo sonho. Se o nosso sonho se desfez, façamos outro. Esta é a solução. O amor torna as coisas mais belas. A fé faz tudo parecer possível. Mas é a esperança que faz com que tudo funcione. É o esperançar. Quando nós temos esperança, tudo se ilumina. E nós temos coragem de tomar as decisões. Portanto, queridos amigos, queridos irmãos, sejamos agentes da esperança. Sejamos a esperança para os outros, o símbolo, o modelo, a exemplificação da esperança para os outros. Nós não temos o direito, de maneira nenhuma, de ofuscar, por mínimo que seja, a esperança das pessoas, a esperança dos outros. Pelo contrário, nós temos que ser alimentadores, criadores, descobridores da esperança para os outros. Mas como que nós vamos vender esperança se nós não a temos? Mas a esperança é algo que nós podemos construir, é algo que se aprende. Nós podemos sim aprender a ter esperança. Para isso nós precisamos construir a base, que é essa percepção da presença divina, da confiança plena do amor divino, que pulsa dentro de todos os corações e, portanto, do meu também. Quando nós criamos esta base, nós podemos sim ter a esperança. E a partir do momento que nós temos esperança, nós podemos passar a ser a esperança que os outros também precisam alimentar. Que essa nossa nova época, que esse nosso novo ano, que como comentávamos no domingo, na outra palestra, que está lá, Jesus Espírita, está lá no nosso canal do YouTube. A troca de ano, a troca de mês, a troca de dia, com números, com nomes, é convenção humana. Mas que bom que nós temos nas nossas convenções humanas, que elas se fazem necessárias, inevitáveis, para que a gente se entenda e saiba do que está falando, de quando estamos falando. Então há que necessidade, sim, de estabelecer a sequencialidade dos dias, dos anos, dos meses. Então nós temos essas ideias, essas convenções que nos criam datas icônicas, exemplares, que nos põem a meditar, a falar de esperança, a pensar em esperança, a dizer da esperança para as pessoas. Então, já que se convencionou que agora nós estamos num ano novo, que nós tenhamos nesta ideia a razão necessária para a coragem da fé e da gratidão, do reconhecimento, porque Deus é Pai. Deus é Pai e não falha. Portanto, temos motivos, sim, de sobra para saber ter esperança,
para construir esperança e motivos de gratidão na nossa alma. Que Jesus nos ilumine e nós saibamos construir esperança, esperançar.